Bom, pessoal, vamos lá. Falando um pouco, hoje a gente vai fazer esse vídeo, como sempre, todo mês a gente vai fazer um vídeo falando um pouco das nossas recomendações, das nossas carteiras recomendadas, dessa vez para o mês de maio. E começando, como sempre, falando um pouco do pano de fundo, o que a gente está vendo no cenário macro, no que está acontecendo no mercado e que balizou um pouco as nossas decisões. Eu coloquei esse slide aqui, eu deixei esse slide, para chamar a atenção de que assim, não mudou nada, né? Normalmente também não muda tanta coisa assim de um mês para o outro, mas vai chamar a atenção que não mudou muita coisa no cenário macro de um mês para cá. A gente entra o mês de maio ainda com as mesmas indefinições que a gente tinha no mês de abril, situação no mercado financeiro internacional ainda um pouco difícil, com aumento de juros nos Estados Unidos, crise bancária nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda discutindo o pacote fiscal que precisa ser aprovado pelo Congresso, entre outros fatores. Então a gente continua um pouco conservador nos portfólios. Eu acho que chama atenção, assim, o que chama atenção nessa introdução é que o portfólio está um pouco menos conservador do que antes, por um fator muito específico. A gente está um pouco mais convicto do que antes que os juros vai cair e que tem algumas empresas que passaram por momentos difíceis, por anos difíceis depois da pandemia ou por outros fatores, que estão começando a sair da crise, vamos dizer assim. Então a gente foi um pouco menos conservador no portfólio nesse mês, nesse sentido. A gente está mais convicto na queda dos juros e está mais convicto que algumas empresas estão saindo da crise com os dois pés e que o mercado ainda não precificou bem isso. O que chama atenção aqui, porque a gente está mais convicto na queda dos juros, o Banco Central deve sinalizar que o corte de juros está perto. Um pouco do porquê que a gente vê isso é porque a inflação tem caído bastante, principalmente nos preços no atacado, preço de commodities caindo, o real apreciou, tudo isso deve levar a um IPCA mais baixo no futuro. A curva de juros também tem caído, né? A gente mostra esse gráfico sempre, que assim, os juros aqui no Brasil desde pelo menos mais ou menos fevereiro, final de janeiro, fevereiro, começaram a cair, vem consistentemente caindo, apesar de ter um ou outro dado de inflação um pouco pior ou melhor, ou algum comentário do Banco Central que não agrada tanto, a curva de juros vem caindo consistentemente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mercado está ficando cada vez mais convicto, assim como a gente, o mercado está ficando cada vez mais convicto que os juros vão cair. Então isso continua balizando muito o que a gente está fazendo nas nossas recomendações, né? Como eu já falei algumas vezes, já mostrei nesse gráfico aqui, nesse slide, a gente está num momento muito positivo para investir em renda fixa e na bolsa a gente está procurando ações que vão replicar esse momento positivo da renda fixa. Dito isso, né, começando pela carteira valor, a gente fez 2 trocas esse mês, a gente tirou TOTVS e Vamos e colocou no lugar Multiplan e Ecorodovias. Aqui são 2 empresas que a gente já tinha falado antes, se beneficiam num cenário de queda de juros e trocou por outras 2 que também se beneficiam, mas 2 nomes que a gente está um pouco mais convicto, a gente está vendo uma dinâmica de resultados um pouco melhor. Empresas de shopping como a Multiplan tem tido resultados bastante bons, inclusive chama a atenção que o movimento nos shoppings tem sido muito forte. Acho que nesse começo de ano foi muito bom, talvez porque o final do ano passado não foi tão bom assim. Lembra que no final do ano passado teve Copa, eleição, isso tirou um pouco do movimento dos shoppings. Esse começo de ano foi muito bom, então os resultados da Multiplan estão refletindo isso. Ecorodovias é uma empresa de concessão rodoviária, também sempre muito correlacionada com juros. É uma empresa que tem uma dívida relativamente alta, então essa queda dos juros alivia bastante a pressão nos resultados da empresa também. E sem contar que a Ecorodovias tem um ponto positivo aqui, que os resultados estão crescendo muito por conta de revisões tarifárias que ela obteve no final do ano passado, né? Lembra que a concessão rodoviária, todo ano, ela tem direito a um reajuste, ali, um repasse de inflação, mas eventualmente, normalmente a cada 5 anos ou um pouco mais, pode acontecer revisão tarifárias mais amplas e acaba que aconteceu isso em alguns casos aqui da Ecorodovias, que tem ajudado bastante os resultados. No caso da carteira da Topix, as mudanças foram mais ou menos parecidas. A gente também colocou Ecorodovias, como eu falei, é um nome que a gente está bastante convicto. Acabou tirando o Assaí. Aqui vale explicar um pouco do Assaí. A Assaí caiu bastante nos últimos meses, mas a gente acha que o momento ainda no curto prazo é ruim para o Assaí. Não operacionalmente, os resultados não são ruins. O problema é que o Assaí tem sofrido porque o controlador, o grupo Cassino, um grupo francês bastante endividado, tem vendido ativos e tem vendido muita ação do Assaí na bolsa e tem planos de vender mais ainda, né? Então isso deve evitar que o Assaí decole, vamos dizer assim, no curto prazo. Então a gente optou por tirar e esperar um momento melhor para voltar com o Assaí para o portfólio.
Também tirou Cielo, que foi um nome que subiu bastante nos últimos 12 meses, foi, eu acho que talvez a maior alta do Ibovespa no ano passado, a gente participou um pouco disso e nesse momento achou prudente também tirar, porque está vendo outras oportunidades interessantes. E Rumo também é um nome que vale explicar um pouco, é um nome que eu gosto, muito provavelmente a gente vai voltar com esse nome no portfólio nos próximos meses, mas o curto prazo para a gente de Rumo está um pouco mais difícil, porque a gente já sabe que os volumes transportados, a carga transportada no começo do ano não foi muito bom, e a empresa está sofrendo também com um pouco com saques, algum vandalismo, vamos dizer assim, na região do Porto de Santos, em alguns trens que ficam ali parados esperando se movimentar. Então isso deve também ter um impacto negativo nos resultados nesse começo de ano. Então a gente colocou no lugar São Martinho, aqui a explicação, São Martinho acho que virou um pouco o consenso do mercado, não é só a gente que colocou que São Martinho nos portfólios, porque o preço do açúcar no mercado internacional disparou nesses últimos meses, a gente acha que o preço deve continuar alto por algum tempo, e São Martinho é uma empresa que se beneficia desse aumento do preço do açúcar no mercado internacional. E Dux é uma empresa de educação que já teve no nosso portfólio algumas vezes, a gente acha que é um bom momento para voltar. A nossa expectativa é que esse começo de ano tenha uma captação grande de alunos, ou seja, a taxa de matrícula seja maior do que nos anos anteriores, que foi muito impactada pela pandemia. A gente já estava vendo isso antes em Edux. O problema é que não foi num ritmo tão alto e a outra coisa que estava atrapalhando em Edux é que ela estava sofrendo muito com despesas financeiras altas, né? Mas como a gente está vendo o operacional melhorando e vendo que os juros vai cair, a gente acha que o momento é oportuno para voltar com o Edux para o portfólio. Na carteira Small Caps também teve algumas mudanças parecidas, a gente também colocou São Martinho aqui, até porque São Martinho se encaixa nesse perfil de ser uma Small Cap. Colocou Oncoclínicas, tá? Esse é um nome um pouco diferente, é a primeira vez que a gente coloca no portfólio, mas é uma empresa de saúde. O setor de saúde como um todo, o setor de saúde sofreu bastante nos últimos 2 anos, mas Oncoclínicas está numa dinâmica de resultados muito melhor do que o resto do setor, então acho que vale a pena acompanhar, acho que vale o risco-retorno de se colocar esse nome no portfólio agora é bom. Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná, também tem uma expectativa de possível privatização no curto prazo, e é uma empresa muito barata, também tem gerado resultados bons, mas está com valuation barato, vale a pena também, na nossa visão o risco-retorno aqui é bom. E também Randon, em linha com outras mudanças que eu já comentei, Randon vai naquela linha, igual Edux, Randon vai naquela linha de tentar pegar alguma dessas empresas que sofreram bastante nos últimos anos, sofreram com resgates de fundos, sofreram com o pessoal saindo de small cap, sofrendo porque os resultados estavam fracos, mas a gente está vendo um começo de melhora e vale a pena pegar, né? Então a gente colocou Randon também no portfólio aqui de small caps. O que saiu aqui? Banco ABC, setor financeiro, a gente já falou algumas vezes, os resultados têm sido ruins por conta do aumento da inadimplência, então a gente acha que o curto prazo pode ser ruim ainda para a ABC. Também tirou a Alupar, é uma empresa que até que a gente gosta, mas acho que no setor de concessões aqui a gente preferiu nesse momento Sanepar. Aí também tirou o grupo Mateus, e Vivara, aqui no caso de Vivara é um nome que a gente gosta também, é uma empresa muito boa, mas Vivara também tem risco de ofertas de ações, né? Um dos controladores do grupo, um dos membros da família controladora está vendendo ações no mercado, isso acaba pressionando um pouco a ação no curto prazo, e no caso de Mateus, ela vem sofrendo junto com o resto do setor de supermercados, que não tem tido resultados tão bons em alguns casos, outros tem muita oferta de ação, então esse setor de supermercados, na nossa visão, pode ficar sofrendo por conta dessas ações, ou porque o concorrente está com números muito ruins e acaba contaminando o grupo Mateus, ou porque tem muita oferta de ações de empresas de supermercados similares ao Mateus, né, do atacarejo, que é o caso do Açaí, que também evita uma recuperação mais forte do Mateus. Tá? Apesar do grupo Mateus ter tido resultados bons. E por último, falando da carteira de dividendos, aqui é mais rápido, a gente só fez uma troca, a gente optou também por tirar a Taesa. A Taesa é uma das empresas mais tradicionais de pagadoras de dividendos do Brasil, tem um dividend yield historicamente muito alto, mas nesse momento a gente vê uma situação ruim para a Taesa por alguns fatores, né? O primeiro é que ela está fazendo uma oferta de ações, também a ação está sofrendo um pouco, vai ficar com esse overhang por algum tempo. E segundo, que essa oferta de ações tem algo por trás, né? O que está por trás disso é que a empresa quer investir em novas concessões. Então, como você começa a investir para comprar novas concessões, depois tem que comprar a concessão, depois tem que fazer o CAPEX, né? Fazer os investimentos para colocar essa concessão, essa linha de transmissão de pé, é provável que os dividendos da Taesa sejam menores nos próximos anos, né? Por esses dois fatores, esse mix desses dois fatores, a empresa precisando de recursos para fazer novos investimentos, a gente optou nesse momento por colocar no lugar Equatorial, que é uma empresa que também tem um dividend yield estimado grande,
e é uma empresa mais consolidada, uma empresa já mais madura, que não tem esse risco de ter queda nos dividendos no curto prazo. Tá? Então o resumo das trocas eram essa, o resumo da nossa visão, como eu falei, muito parecida com os meses anteriores, ainda focado em pegar nomes que vão ganhar com a queda dos juros, em primeiro lugar, e segundo, adicionando um pouquinho de risco no portfólio, tentando pegar algumas dessas empresas que sofreram bastante no período pós-pandemia, mas que estão começando a ter uma dinâmica de resultados melhores e que o preço, o valuation ainda é barato. E a última coisa aqui que eu não falei, mas deve ter ficado claro para quem viu os nomes, a gente continua evitando produtores de commodities, né? Apesar de ter ficado alguma coisa nos portfólios, a gente tem evitado produtores de papel e celulose, produtores de siderurgia e mineração, empresas de petróleo, porque a gente acha que não é um bom momento no cenário internacional para isso, como a gente já mostrou nesse gráfico aqui, nesse layout algumas vezes, produtores de commodities vai bem no final do ciclo, né? Não é onde a gente está nesse momento. Tá? Então, o resumo era essa a nossa visão para as carteiras, essas foram as trocas, essas são as carteiras, tentei passar rapidinho por todas elas e também explicar um pouco o pano de fundo do que motivou as nossas decisões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez, obrigado, bons negócios a todos e um excelente mês.